Bom, pessoal, quando é que duas matrizes são iguais? Primeiramente, notem que elas devem pertencer ao mesmo conjunto, ou seja, ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Além disso, os termos correspondentes, que a gente chama de A e J e B e J, devem ser iguais. Então, essas são as condições para que duas matrizes sejam iguais. Vamos aplicar essa definição nesse exemplo. Olha só, aqui nós temos duas matrizes, A e B, e a gente quer encontrar os termos desconhecidos, os x, y, z e w, para que elas sejam iguais. Então, nós vamos aplicar essa definição de considerar que os termos correspondentes das matrizes devem ser iguais. Então, veja só, x menos y tem que ser igual a 8. O y mais z tem que ser igual a 1, 3w mais z tem que ser igual a 7 e 2x menos 4w tem que ser igual a 6. E a gente chega nesse sistema. Esse sistema, ele tem as 4 variáveis, né, e 4 equações. Nesta aula de matrizes, nós não temos ferramentas especiais para resolução de sistema, a não ser os métodos que vocês conhecem do segundo grau, do ensino médio. E é isso que nós vamos utilizar, certo? No nosso curso de álgebra linear, lá na frente, nós vamos aprender um método de resolver sistemas um pouco mais eficiente. Mas até lá, nós vamos resolver com os métodos já conhecidos de vocês, tá? Então, olha só, a dica é o seguinte: sempre tentar transformar esse sistema em um sistema com duas variáveis e duas equações, através de substituição de variáveis. Então, você vai escolhendo equações e isolando variáveis, como nós fizemos aqui, ó, e substituindo nas equações restantes, nas equações que você não utilizou. Então, veja só, da primeira equação e da segunda, notem que existe um termo comum, que é o y. Então, é legal você isolar o x em função de y e o z em função de y. E foi isso que nós fizemos, ó. X é 8 mais y e z é 1 menos y. Então, nosso sistema agora é dessa forma. X é 8 mais y, z é 1 menos y e as demais equações. Nós vamos pegar, então, o x igual a 8 mais y e substituir na última equação, porque na última equação tem x. E o z igual a 1 menos y vai ser substituído no z da terceira equação. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, então fazendo essa substituição, nós colocamos aqui, ó, no lugar do z, no lugar do x, esse mais aqui antes do parêntese não altera nenhum sinal que está dentro do parêntese, então você vai ficar com 3w mais 1 menos y igual a 7. Aí você vai isolar as variáveis no primeiro membro. Então, essa equação 3w menos y igual a 6, ela veio de passar esse 1 para o segundo membro. Então, esse 6 aqui corresponde o 7 menos 1. Aqui na segunda equação, 2 multiplica todos os termos que estão no parêntese. Então, nós vamos ter 16 mais 2y menos 4w igual a 6, que são os termos aqui dessa segunda equação. O menos 4w, nós escrevemos primeiro só para ficar w embaixo de w, ó. O 2y, e esse 16 vai para o segundo membro. Sempre lembre das operações inversas, tá? Então, foi para o segundo membro com a operação inversa. O 16, como ele não está acompanhado de variáveis, a gente diz, então, que ele está somando ou subtraindo. No caso, ele tem sinal positivo. Quando ele muda de membro, ele troca o sinal. Então, fica 16 menos 16. Então, 6 menos 16, que deu origem a esse menos 10. Muito bem, então agora nós temos esse sistema que você vai observar que tem duas variáveis e duas equações. Então, já está no ponto para ser resolvido com os métodos que vocês já conhecem, que é os métodos de substituição ou adição. O método da adição de equações, tenha por objetivo o cancelamento de alguma equação. Do jeito que está aqui, se a gente somar, não vai cancelar nenhuma variável, cancelamento de variáveis, desculpa. Então, se você multiplicar a primeira equação por 2, esse menos y vira menos 2y, e quando você somar com a equação de baixo, vai cancelar o y.
Então, é uma boa. Então, nós multiplicamos por 2, ó. Multiplica a equação toda. Então, ó, 6w menos 2y é igual a 12, certo? E agora, nós vamos somar as duas equações. Então, somando as duas equações, nós vamos obter. Vamos fazer a soma aqui, ó. Nós vamos ter 6w menos 4w, 2w. Aqui vai ficar 0y, não precisava nem escrever, e 12 menos 10, 2. Então, ficou 2w igual a 2. Agora, 2 multiplica w. Ó. Então, a operação inversa é a divisão. Então, foi para o segundo membro dividindo. Então, w é igual a 1. Então, nós encontramos, então, w igual a 1. Agora, você vai encontrando as demais variáveis. Então, desse sistema que você encontrou w igual a 1, você pode escolher uma das equações para substituir o w e assim encontrar a próxima variável. Então, vamos ver, por exemplo, se a gente usar essa equação 6w menos 2y. Aqui, ó, note que a gente escolheu a equação do sistema anterior. Se você escolheu 6w menos 2y igual a 12, como todos os termos são divisíveis por 2, você pode vir aqui, ó, e dizer, vou dividir por 2. Então, vai ficar 3w menos y igual a 6, que é a equação anterior, porque a equação anterior não foi multiplicada por 2. Muito bem, agora nessa equação aqui, vamos colocar o w igual a 1, então você vai ficar com o seguinte, ó. Nessa equação, fazendo o w igual a 1, você vai ter 3 vezes 1 menos y é igual a 6. Então, menos y é igual a 6 menos 3. O 3 foi para o segundo membro, né? Mudou de membro, mudou de sinal. Menos y é igual a 3. O y está negativo, então vamos multiplicar por menos 1 a equação. Y é igual a menos 3. Pronto, ó. Agora encontramos o valor de y. Então, já temos y e temos w. Agora, falta você encontrar o x e o z. O x e o z são aquelas variáveis que nós utilizamos na substituição lá no início da nossa resolução. E todos os dois dependem de y. Então, nós vamos agora substituir o y lá na expressão do x. Ó. Então, como o x é 8 mais y e o y é menos 3, então o x ficou igual a 5. E como z é 1 menos y e o y é menos 3, então vai ficar z é igual a 1 menos 3. Faço o joguinho de sinal aqui. Então, z é igual a 1 mais 3, então z é igual a 4. Pronto, e assim a gente encontra todas as variáveis da equação.